de número 6, o curso é Verbo. Estamos em classes gramaticais e hoje veremos as vozes verbais. Não se inscreveu no canal? Eu vou pedir para que me faça a gentileza de ir lá e se inscrever, curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. São todas formas de retribuir a ajuda que o canal está te dando. E eu agradeço de coração. Pois bem, pessoal, o que é a voz verbal? Para explicar para vocês o conceito de voz, eu vou me apegar aí às 3 definições de sujeito na língua portuguesa. Uma delas é a seguinte: o termo que pratica ação, sujeito é o termo que pratica ação. A outra diz que o sujeito é o termo a respeito do qual se dá alguma informação ou se declara algo, né? E a terceira diz que o sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. O verbo deve concordar com o sujeito. Ou seja, tem 3 definições aqui, das quais nós usaremos esta e esta, né? Essas duas aqui. Essa não será necessária para a nossa aula, tá? Eu tenho 2 orações aqui no quadro, em que A diz João abraçou Maria e B diz Maria foi abraçada por João. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e gostaria que vocês pensassem em relação à resposta. Aqui a pergunta: em qual das 2 orações João abraçou Maria? O que vocês acham? Tá aqui a resposta. Nas 2. João abraça nas 2. Vou fazer uma segunda pergunta e gostaria que vocês observassem as estruturas ali no quadro. Tá aqui. Em qual das 2 orações João está agindo? Eu já coloquei a resposta aqui. Nas 2. Tem 2 estruturas aqui. João age aqui, abraçando Maria, e João age aqui, abraçando Maria, por João. Pois bem, aí é que a coisa começa a complicar. A definição de sujeito, uma das definições não é a de que o sujeito é o termo que pratica ação. Então eu tenho um sujeito aqui e tenho um sujeito aqui. Vou fazer uma terceira pergunta. Quem é o sujeito de cada oração? A resposta está aqui. Na A é João e na B é Maria. Ora, professor, não é aqui que ele está agindo? Não, ele está agindo aqui, mas o sujeito aqui é Maria. Como é que a gente acha o sujeito de uma oração? Tem essa forma aqui, ó. Todos os professores ensinam. Eu faço a perguntinha para o verbo, quem é que ou o que é que. A gente aprendeu nas aulas de pronome que eu uso quem para a pessoa e o que para a coisa. Como eu tenho pessoas ali, João e Maria, eu vou usar o quem. Então eu faço a pergunta para o verbo, quem é que abraçou Maria? A resposta é João. Quem é que foi abraçada por João? A resposta é Maria. O que me garante que João e Maria são sujeitos mesmo. Isso aqui não é sujeito, tá? Além do que, tem uma outra forma, né, de descobrir qual é o sujeito. Com essa explicação aqui, ó. O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no singular, locução verbal, que equivale a um verbo, a gente já viu isso, no singular também. Maria está no feminino, a locução verbal está no feminino também, né? Ou seja, dá para ver que quando a gente faz as perguntas para os verbos, as respostas são João e Maria. São 2 sujeitos. E que também os verbos estão concordando ali, né, com os sujeitos. Ou seja, temos certeza que Maria e João são os sujeitos. Mas o que é isso aqui então, professor, que está agindo? Esse termo aqui por João é o agente da passiva. A gente não vai tratar desse termo nesta aula. Vamos tratar lá em análise sintática. A aula é sobre vozes verbais, tá? Nós vamos aprender a reconhecer as vozes verbais. Pois bem, pessoal, quando eu tenho um sujeito agente dentro da oração e eu percebo que na A, João está cumprindo a ação de abraçar, né? Dá pra ver que é um sujeito que está agindo ali, né? Então, eu digo que eu tenho um sujeito agente, a voz é ativa na oração. Quando eu tenho um sujeito agente dentro da oração, eu direi que essa oração está na voz ativa. Agora, percebam na B, que diz o seguinte: Maria foi abraçada. Maria não abraçou ninguém. Dá para perceber pela interpretação ali, né, da oração. Maria está sofrendo a ação de ser abraçada, tá? Ou seja, é sujeito? É, mas é um sujeito paciente. Quando eu tenho um sujeito paciente dentro da oração, eu direi que essa oração está na voz passiva, pessoal. Então, temos aí o conceito, né, de voz ativa e voz passiva. Voz ativa, eu tenho um sujeito agente que está agindo. Voz passiva, eu tenho um sujeito paciente que está sofrendo a ação do verbo. E na voz passiva existe o agente da passiva, que ele é que age, né? Não é o sujeito que está agindo, o sujeito sofre a ação na voz passiva, tá? Pois bem,
nós aprendemos a partir de agora que existe uma outra definição de sujeito, essa aqui, ó, o termo que pode sofrer a ação verbal dentro da oração. Por isso que muitos professores condenam essa definição aqui, o termo que pratica ação, porque nem sempre o sujeito será o termo que pratica ação. Eu particularmente não vejo problemas, não vejo, desde que o professor não omita essa informação aqui do aluno, né? Ele deve falar lá, o sujeito é o termo de praticação, na maioria das vezes será, mas ele vai lá e explica a voz passiva, que ele não está praticando ação, né? Ele está sofrendo ação, tá? Então, eu acho que não há problema desde que o professor não omita essa informação do aluno. Agora percebam essa estrutura aqui, João e Maria abraçaram-se. João e Maria abraçaram-se. O que eu tenho aqui, pessoal? Dá para perceber que nessa oração o sujeito pratica e sofre a ação, né? E aqui na estrutura D, cortou-se com a faca. O sujeito pratica a ação nele mesmo. Pela interpretação vocês conseguem entender isso. Ou seja, tem um outro tipo de voz aqui, a voz reflexiva. Portanto, as vozes na língua portuguesa são essas aqui, ó. A voz ativa, aquela em que o sujeito pratica a ação. A voz passiva, aquela em que o sujeito recebe ou sofre a ação. E aqui nós temos dois tipos de voz. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. E a reflexiva, que é aquela em que o sujeito pratica e recebe ação. Aqui nós temos mais um subtipo, que é a voz reflexiva recíproca. A gente vai ver a partir de agora cada uma delas. Voz ativa, o sujeito pratica ação verbal. Maria vendeu o apartamento. Quem é que vendeu? Maria. Maria é o sujeito. Fizemos a perguntinha para o verbo. Ela está vendendo, ela está agindo ali. É ela que está vendendo o apartamento, tá? Agindo diante da ação verbal. Ela está cumprindo a ação de vender. Dá para perceber que ela está agindo ali, o sujeito pratica ação verbal. Maria está praticando a ação verbal de vender. E ali embaixo é a mesma coisa, a população reformou. Quem é que está reformando? População. Então eu tenho aqui sujeitos agentes, voz ativa. A mais fácil que tem, obviamente, que não vai cair em concurso, né? Aqui que começa a complicar. Aqui que a nossa vida começa a complicar um pouquinho. A voz passiva, né? Já viu que tem a passiva analítica e a passiva sintética. Cada uma com uma estrutura bem peculiar, tá? A passiva analítica será formada aí de verbo ser mais particípio. O que é verbo ser mais particípio? Locução verbal, como a gente já viu. Pois bem, tá ali, ó, o apartamento foi vendido por Maria. Perceba que o apartamento não está agindo, ele está sofrendo a ação de ser vendido, né? Sujeito paciente. E a locução verbal está ali. Outro exemplo, a casa foi reformada pela população. A casa não está praticando ação nenhuma, ela está sendo ali, né? Está sofrendo a ação de ser reformada, ou seja, a locução verbal também está ali, né? E eu tenho aqui sujeitos pacientes, voz passiva e passiva analítica, porque tem verbo ser mais participa, locução verbal. Agora, a sintética tem essa estrutura aqui, ó. Verbo mais se. E esse se, na passiva sintética, é um pronome apassivador. Olha lá. Vendeu seu apartamento. Outro exemplo, reformou-se a casa. Eu tenho aqui duas passivas sintéticas e esse se é um pronome apassivador. Dá para fazer a perguntinha ali para os verbos também. A maior prova de que apartamento e casa são sujeitos é que eu já tirei ela da analítica, da passiva analítica. Na passiva analítica a gente já viu que são sujeitos. Coloquei ela na sintética porque elas são... A gente consegue colocar a analítica para a sintética e da sintética para a analítica. Muito fácil. É uma maneira também de descobrir se isso aqui realmente é a sintética. Mas enfim, eu já sei que apartamento e casa são sujeitos. Porém, eu posso fazer a perguntinha para o verbo também para ver que ele está ali, né, sofrendo a ação de ser vendido. Mas eu tenho uma estrutura verbo mais se, então o se vai ter que entrar na perguntinha. Né? São coisas, não é casa, não é pessoa, então eu vou usar o quê? O que é que se vende? O apartamento. O que é que se vende? O apartamento. Ou seja, ele está sendo vendido. Dá para ver que está na voz passiva. O que é que se reforma? A casa. Dá para ver que ela está sofrendo a ação de ser reformada. A casa é o sujeito. É uma outra maneira de descobrir, né, se é o sujeito mesmo fazendo a pergunta para o verbo. Mas eu tenho que colocar ali o se, porque a estrutura é verbo mais se. Agora percebo que eu consigo passar da sintética para a analítica. Sem problema algum. A maior prova de que eu tenho ali uma sintética. Vendeu o seu apartamento, o apartamento foi vendido. Reformou-se a casa foi reformada. Ou seja, eu tenho aqui realmente uma passiva, uma passiva sintética. Tá? É uma maneira.
Agora observem, pessoal, isso aqui. Nós já vimos que eu tenho aqui uma passiva sintética, aqui uma passiva analítica, né, que eu consigo passar da sintética para a analítica, da analítica para a sintética, mas eu tenho essa estrutura aqui. E é essa estrutura aqui que é a estrutura preocupante, tá? Porque ela é muito parecida com essa aqui, porém não tem nada a ver com essa aqui. Eu tenho aqui uma outra estrutura, tá? Eu já disse que a gente consegue passar da sintética para a analítica, tá? Vamos passar isso aqui da sintética para a analítica? Digamos que isso aqui seja uma sintética. Reclama-se do lixo, como é que vai ficar? Do lixo é reclamado. Precisa-se de empregados, como é que vai ficar? De empregados são precisados, ou seja, não tem sentido. Quando eu comecei a estudar, eu até via sentido nisso aqui, né? Mas a gente tem pouca leitura, está começando a estudar. Se vocês perceberem, tem mais sentido aqui em cima do que aqui embaixo. Isso aqui, pessoal, não existe, não tem sentido aqui, tá? Por quê? Porque esse C aqui é o índice de indeterminação do sujeito. Faça uma perguntinha ali para o verbo. Quem é que reclama? Né? A resposta não vai ser do lixo. O lixo não é o sujeito. Quem é que reclama? Alguém reclama, eu só não sei quem é. Quem é que precisa? A resposta não vai ser de empregados. O que me prova que do lixo de empregados não é o sujeito. Né? Quem é que precisa? A resposta vai ser, eu sei que alguém precisa, mas eu não sei quem é. Ou seja, esse C está indeterminando o sujeito nessa estrutura. Não é a mesma coisa que isso aqui. Eu não consigo passar para a voz passiva. Se eu fizer a pergunta para o verbo, a resposta não vai ser o que está aqui, né? Então, já sabem que tem uma outra estrutura muito parecida com aquela ali. Pois bem, ela é preocupante, mas a gente vai procurar aqui, né, diferenciar uma coisa da outra. Principalmente saber quando é a sintética mesmo, com o pronome ser apassivador. Um outro critério para a gente encontrar o sujeito, uma definição de sujeito, é essa aqui, o termo com o qual o verbo concorda. Pois bem, se o verbo concorda com o sujeito estará no singular, o verbo vai estar no singular. O sujeito no plural, o verbo deve ficar no plural. Aqui, ó, o apartamento foi vendido, analítica. Vendeu-se o apartamento, sintética. Vamos colocar isso no plural? Tá lá, analítica no plural. Os apartamentos foram vendidos. Sujeito no plural, verbo no plural. Locução verbal no plural, né? Que equivale a um verbo. Agora, como é que fica a sintética no plural? Venderão-se os apartamentos. Ou seja, o sujeito na analítica está no plural, ele vai para a sintética no plural também. Se a locução verbal está no plural aqui, né, na analítica, ela vai para a sintética também, o verbo vem para cá também no plural. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no plural, sujeito no plural. Sujeito, a locução verbal no plural, verbo no plural. E aí eu tenho certeza que eu tenho aqui, né, uma passiva sintética. Tá aqui, ó. Agora perceba o seguinte. Os apartamentos, plural, verbo plural. Essa estrutura aqui, vendeu-se apartamentos, portanto, diante de tudo que eu falei, está errada. Né? Vendeu-se os apartamentos. Está errada, diante de tudo que eu falei para vocês. Agora vejam o seguinte. Vejam o seguinte. Vendeu-se os apartamentos. Estrutura errada, né? Venderam-se os apartamentos. Estrutura correta. Percebo que o verbo está no singular e aqui eu tenho, né, o sujeito que está no plural. Eu disse que a estrutura está errada. Agora, essa estrutura aqui está certa ou está errada? O verbo está no singular e aqui eu tenho um termo no plural. Ela está certa ou está errada? Pessoal, ela está certíssima. Ué, professor, agora deu um nó na minha cabeça. Pois é isso que eu vou explicar para vocês. A gente vai tentar passar isso aqui, ó, para a voz passiva analítica. Digamos que seja uma passiva sintética. Você já deve ter se ligado, não é passiva sintética. Mas tente passar isso aqui para a passiva analítica. Vai ficar de empregados são precisados. Por quê? Porque aquilo ali não é uma passiva sintética. Isso aqui não é uma passiva analítica. Eu não sei nem o que é isso aí, mas não é passiva analítica. O que eu tenho aqui? De empregados é o objeto indireto. Para ter um objeto indireto tem que ter um verbo transitivo indireto, porque o objeto vem do verbo. Então o que eu tenho lá? Verbo transitivo indireto. E aquele C ali, pessoal, é o índice de determinação do sujeito. Faça a pergunta para o verbo. A gente já fez. Quem é que precisa de empregados? Alguém, eu não sei quem. Né? A resposta não vai ser de empregados aqui. Ou seja, outro exemplo ali, ó. Reclama-se dos lixos. Quem é que reclama do lixo? Eu sei que alguém reclama, mas não sei quem é.
né? Ó, passando para a voz analítica, como é que fica? Dos lixos são precisados. Nem tem como passar, isso aqui não é passiva sintética, não dá para passar, não tem como passar. Tá? Essa estrutura aqui, pessoal, quando tem índice de indeterminação no sujeito, a gente já viu que tem um sujeito que é um sujeito indeterminado e ela está na voz ativa, essa estrutura aqui, ela não está na voz passiva. Tá? Não é muito difícil de entender isso. Pois bem, fazendo a pergunta, né, a gente já fez, ó, quem é que precisa? A resposta não vai ser de empregados e não vai ser dos lixos. A gente sabe que alguém precisa, mas a gente não sabe quem que precisa. Eu vou pedir para que vocês façam, tá? Esse exercício. Vou contar até 5 e aí a gente vai corrigir. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Fizeram? Pois bem, quais das estruturas abaixo não temos passiva sintética? Quem foi esperto utilizou os critérios que eu expliquei e ensinei. Ou seja, passar da sintética para a analítica. Entregou-se a mercadoria foi entregue. Tranquilo. Devolveram-se os livros foram devolvidos, tranquilo. Necessita-se de auxílios são necessitados. Ferrou. Coloquei até de outra cor para que vocês percebessem. Vendem-se carros são vendidos, tranquilo. Morre-se de fome é morrido, ou seja, nessas duas aqui eu não tenho, pessoal, não tenho passiva sintética. Não sei se é índice de determinação do sujeito, professor, a gente não está tratando dele hoje aqui. Eu citei só para explicar para vocês a diferença. Né? Mas eu tenho certeza que nessa, os C são pronomes apassivadores, porque eu consegui passar para a passiva analítica. Tá? Prestem muita atenção nisso, necessita-se de auxílios. Por que aqui está no singular e aqui está no plural? Porque isso aqui não é sujeito. Ó, o verbo só vai para o plural, aqui, né, na passiva sintética. Vendem-se carros são vendidos. Carros é o sujeito, quem é que se vende? Carros é o sujeito, o verbo deve ficar no plural. Aqui não precisa porque eu tenho outra estrutura. Né? Eu tenho aqui um índice de determinação do sujeito. Ou seja, essa estrutura aqui, que a gente vê muito por aí nos prédios, vende-se apartamentos, tá erradíssima. Vende-se casas, vende-se apartamentos, a gente vê muito isso, né? Por causa de tudo isso que eu expliquei para vocês. O correto é vendem-se casas, vendem-se apartamentos, porque o termo que vem aqui é o sujeito, né? Quando a frase estiver nesse sentido ali. O se é pronome apassivador, né? Então, a estrutura que vocês veem dessa forma aqui está errada nos prédios, nas casas, no caso de vende-se casa, tá? Eu acho que não é tão difícil assim. E a voz reflexiva, essa é fácil, fácil mesmo. Né? O sujeito pratica ação nele mesmo. Tá? Isso aqui é mais fácil para os meninos entenderem. O sujeito pratica ação nele mesmo. Vocês sabem o que eu estou falando. Pois bem, o menino cortou-se com a tesoura. O se aqui não é pronome apassivador, é pronome reflexivo. Olha a ideia de reflexão ali. Quem sofreu a ação de se cortar? O menino. Quem praticou a ação de se cortar? O menino. Passiva. Voz reflexiva. Tá? O menino cortou-se com a tesoura. É bem fácil. A única coisa que vocês precisam saber é que o se não é partícula passivadora, é pronome reflexivo. Na reflexiva recíproca, e tem esse número porque tem ideia de reciprocidade, o sujeito pratica e recebe a ação verbal. Tá lá. João e Maria abraçaram-se. O se aqui é pronome reflexivo também, porém, pronome reflexivo recíproco. Tá? E a ideia está ali, pessoal, a ideia de reflexão e de reciprocidade. Olha lá, quem sofreu a ação de se abraçar? Maria e João, porque um abraçou o outro. Quem praticou a ação de se abraçar? Maria e João, porque um abraçou o outro. Ao mesmo tempo que João abraçou, ele também foi abraçado. Ao mesmo tempo que Maria abraçou, ela também foi abraçada. Tá? Por isso, aí, né, o nome recíproco. Essa aí é a voz reflexiva, que é muito fácil. Atenção, muita atenção, porque isso aqui vai ajudar muito vocês. Tá? O conceito de voz, ele é um conceito gramatical, mas também é estrutural. Ouso dizer que é mais estrutural do que gramatical. A voz é a categoria gramatical, pelo que vocês viram, né, na aula toda, voz é a categoria gramatical que marca aí se o sujeito pratica ou sofre ação. A gente já percebeu isso, né? Então, esse conceito de voz é um conceito gramatical porque a gente vai lidar ali, né, com o verbo que concorda com o sujeito, a gente vai ver quem é, né, se o verbo está praticando ação, está sofrendo ação, quem é o sujeito, então é um conceito gramatical. Né? A gente pergunta lá quem sofre,
ou pratica ação verbal. É gramatical. Mas ele também tem uma... É estrutural, pessoal, o conceito de voz, porque tem uma estrutura muito própria. Gravem isso. Qual é a estrutura da passiva analítica que eu expliquei para vocês? Verbo ser mais particípio, locução verbal. Qual é a estrutura da sintética? Verbo ser, verbo mais ser, né? Pronome apassivador. Esse ser é pronome apassivador. Mas tem estrutura verbo mais ser, que pode ser índice de determinação do sujeito. E a reflexiva também é verbo mais ser, mas daí eu sei que o pronome é reflexivo, né? Pelo texto a gente percebe quando é reflexivo ou recíproco. Também tem uma estrutura própria, mas a confusão toda está aqui, né? Ou aqui. Pois bem, pessoal, tá ali. João cortou a própria mão. Ele está praticando ação nele mesmo, professor? Ele está sofrendo ação? Está na voz passiva? Tá aqui. Tem pronome ser nessa oração? Não. Tem locução verbal? Não. Então está na voz ativa. Percebam, né? João cortou. Ele que está cumprindo a ação de cortar, né? É a estrutura que vale aqui, não é? Se vocês podem ler isso aqui e achar que João está praticando ação dele mesmo, isso aí está na voz passiva. Mas não tem pronome ser, não tem locução verbal, verbo ser mais particípio, então só pode estar na voz ativa, né? Outra estrutura, João cortou se. Prestem atenção, né? Tem pronome ser? Tem um pronome ser ali. Tem locução verbal? Não tem. Então não é analítica. O que é? Pode ser que seja uma sintética. Mas olha a ideia, João cortou se, né? Claro que é reflexiva, voz reflexiva, né? Que tem um pronome ser reflexivo ali. Outra estrutura, Maria sofreu um acidente. Maria está sofrendo ação aí, né? Então é passiva, né? Ai, confusão. Mas qual é a estrutura da passiva, pessoal? Verbo ser mais particípio ou o verbo mais o pronome ser? Não tem. Ó, tem pronome ser? Não tem pronome ser. Tem locução verbal? Não tem. Então está na voz ativa. Simples assim. E essa aqui, ele tinha comprado o carro. Tem pronome ser? Não tem pronome ser. Tem locução verbal? Tem, ó, tinha comprado, né? Então, passiva analítica. Não! É verbo ser? É verbo ter, pessoal. Então tá na voz ativa também. Não é verbo ser mais particípio. Então prestem atenção na estrutura, sobretudo da estrutura da analítica e da sintética para vocês não terem problemas, né? Por aqui vocês eliminam muita coisa. Ou então faz os testes ali que eu expliquei para vocês, que vai ajudar e muito. Fora isso, quem não se inscreveu no canal, pode se inscrever. Você pode também curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.